Thaís e esse é o canal Desalinho. Hoje eu vou falar um pouco a respeito desse livro aqui, maravilhoso, The Handmaid's Tale. Tem uma versão em português, que é O Conto da Aia, que saiu pela Rocco. Aqui a capinha desse. E aqui a da versão em inglês que eu tenho. O que eu decidi falar mais especificamente nesse livro? A respeito da comparação do livro com a série. Eu assisti primeiro a série por recomendação de uma amiga, Cibele, e achei maravilhoso, achei sensacional, achei a melhor série do ano. Eu não sabia que tinha um livro e fiquei sabendo depois, procurei, eu não lembro como é que eu cheguei a descobrir que era um livro. Eu tô lendo a versão em inglês, tô quase acabando aqui, ó. E assim, é excelente também, é outra coisa maravilhosa. Só que você percebe muitas diferenças e, particularmente, eu achei a série melhor. Eu achei que a série atualizou o livro. Não que o livro seja ruim, o livro é excelente e tem um aspecto do livro que você não consegue alcançar na série. Então tem reflexões que mesmo que nós tenhamos lá na série uma voz narradora que é a mente da personagem principal, da Offred, que às vezes fala um pouco a respeito do que ela está sentindo, do que ela está pensando, tem uma parte de reflexão que não dá, porque senão ficaria extremamente desgastante se tivesse essa vozinha, esse narrador o tempo inteiro. Algumas coisas eles transpõem para a atuação dos personagens, então coisas de olhar, enfim, né? O que dá para transpor para atuação é transposto para atuação, mas tem coisas que ficam só no livro. Mas por que eu gostei mais da série do que do livro? Em primeiro lugar, é a questão de que a personagem principal, a Offred, ela é mais ativa, ela é mais engajada, né? Ela é uma mulher bastante normal, então ela não é uma super ativista, feminista, nada disso, ela é bem normal. Só que quando a coisa começa a apertar para ela vai para as passeatas, ela vai para a movimentação, então ela age muito mais. No livro, ela é filha de uma mulher que é feminista, ferrenha, mas ela em si é bem apagadinha, assim. A Moira, que é a amiga dela, a Moira, ela é ativista no livro também. Ela tá sempre ligada nos movimentos, ela tem muitos contatos, mas a personagem principal em si, ela é apagadinha, né? Ela tava ali cuidando da filha dela e etc, e aconteceu tudo que aconteceu. Eu acho mais interessante, mais atual, que a personagem, por mais que não seja super engajada, seja um pouquinho ligada no que tá acontecendo em volta dela. Outra coisa é a questão do marido e da Moira, que foram transformadas em pessoas negras. No livro, a Moira, quando ela é descrita com sardas, em nenhum momento fala que ela é negra, mas pelas descrições que surgem, sugere-se que não é negra. Não tem uma coisa muito específica, mas a sugestão que fica é que ela não é negra. E o marido dela também não tem nenhuma menção de ele ser negro. Pelo menos assim, tô aqui no final do livro e até agora não apareceu menção nenhuma de ele ser um homem negro. E eu achei excelente que eles tenham transformado na série esses dois personagens em pessoas negras. Porque assim, nós estamos nos Estados Unidos, na história. Num momento assim que bateria mais ou menos com a atualidade, uma realidade alternativa para essa nossa atualidade. E aí fala assim, gente, cadê as pessoas negras nos Estados Unidos na atualidade? Só tem gente branca nessa história? Porque praticamente só tem gente branca no livro. Praticamente não, eu acho que não li menção nenhuma de pessoas negras na história, no livro. E aí quando a gente passa pra série, a gente tem um episódio que tem uma reunião com todas as pessoas, então estão várias das handmaids e os comandantes e as esposas e as crianças que nasceram dessa nova sociedade. Passa-se, né, nessa cena por handmaids negras, mostra-se algumas crianças negras, mas assim, mesmo assim eu achei que podia ter colocado mais. Só que, em relação ao livro, que é tipo branco,
porque se não fala, a gente acaba pressupondo que é branco. Para a série, que aí a gente tem uma representação melhor, e aí tem até assim, você vai ver alguma latina. Eu acho que dava para explorar mais esses aspectos, porque sei lá, a representatividade da população real. Vamos voltar um pouco aí nessa pira enlouquecida e vamos falar um pouco a respeito da história. O que é a sinopse dessa história? É uma realidade paralela à nossa, então tá nessa atualidade. E acontece que, devido a N fatores, né, então tem questão de radiação, tem questão de uso dos recursos naturais, enfim. Por N fatores, as mulheres e os homens também, isso é mencionado posteriormente, fica meio baixo, mas coloca-se a culpa nas mulheres, como se só fosse problema delas. Mas as mulheres e os homens passam a se tornar inférteis. E assim, dificílimo nascerem crianças a partir desse momento. Muitas crianças nascem, logo morrem, ou então muitos abortos espontâneos. Então tá nessa situação em que o pessoal fica enlouquecido porque acha que vai acabar a população na Terra, sei lá, qualquer pira deles, mas eles têm esse drama de que as pessoas não estão mais gerando filhos. Aí o que acontece? Um grupo extremista religioso acaba tomando poder. Eles jogam uma bomba lá no Congresso, na sede do governo, mata um monte de gente, mata todo mundo que estava eleito. Parece uma boa ideia, mas a gente vai ver que nesse caso não foi. Aí, eles tomam o poder. E quando eles tomam o poder, eles instauram uma espécie de ditadura teocrática, né, centrada nessa religião que eles têm, que é uma religião cristã, mas meio esquisita ali, uma coisa meio estranha. E eles decidem que eles vão pregar a Bíblia ao pé da letra para todo mundo. Só que quem realmente vai sofrer mais as consequências disso são as mulheres. E aí eles separam as mulheres que ainda são férteis e vão treiná-las para serem handmaids. Elas vão gerar as crianças dessa sociedade. Mas não é uma coisa assim, venham aqui para esse lugar maravilhoso, onde vocês terão todo o apoio e suporte, e aqui vocês ajudarão a nossa sociedade a se reformular, o que seria assim, um pouquinho menos ruim. Não é assim que funciona. Elas são treinadas para serem handmaids e elas ficam uma temporada na casa de um comandante e sendo estuprada por esse comandante, porque tem um ritual lá em que a esposa do comandante fica sentada na cama, essa handmaid deita e vem o comandante e vai ter relação com essa handmaid. Só que a handmaid tá ali porque tá obrigada, não é uma coisa que ela queira estar fazendo. E aí elas vão gerar a criança, e essa criança fica para o comandante e a esposa, não é mais a filha dessa pessoa. Barriga de aluguel. Eu vi até uma matéria interessante discutindo a respeito do uso de barriga de aluguel por um jogador de futebol aí, Cristiano Ronaldo. Acho que é Cristiano Ronaldo. Que ele teve gêmeos com uma pessoa que era uma mulher que era barriga de aluguel. E normal fazer isso. Só que ninguém pensa nessa mulher. Porque assim, já pagou. Tá, mas são os filhos dessa mulher. Ela passou durante todo aquele tempo. Ela estabeleceu uma relação, mas ela não vai ser mencionada nunca mais como mãe. E ela desaparece da história, né? Ela não vai poder ter contato com esses filhos. Enfim, me lembrou um pouco essa questão das handmaids, porque era mais ou menos essa a proposta. A handmaid, ela não ia ter a maternidade daquela criança, ela não ia ser a mãe daquela criança, ela ia gerar e entregar para o comandante, entregar para a esposa dele, enfim. Depois ela tinha que ir para outra casa para gerar o filho de outras pessoas. Então, olha que situação mais desagradável. E assim, é uma sociedade extremamente patriarcal, logicamente, já está bem visível isso. É uma sociedade muito
autoritária, então não pode isso, não pode aquilo. Pessoas intelectuais são mortas ou então são mandadas para as colônias, para trabalhos forçados. Os homossexuais, eles são considerados os traidores do gênero e são mortos ou mandados para colônias. Então é uma situação é uma sociedade horrorosa que está montada ali, né? E aí eu esqueci que eu estava falando antes disso tudo. Ah, lembrei. Numa sociedade assim, que eles estão com poucas mulheres que ainda são férteis, eles não vão escolher as mulheres brancas ou, sei lá, vão pegar todas as mulheres que são férteis e vão selecionar elas como handmaids. Você não tem muito como, não, eu tenho preconceito com isso aqui, tenho preconceito com aquilo ali. Então, é por isso que eu acho que a representação na série podia ter muito mais pessoas negras, muito mais pessoas latinas, asiáticos, para assim, refletir um pouco mais a questão da população americana atual, né? Tem muito... Qual é a porcentagem de pessoas brancas, de pessoas negras nos Estados Unidos, ou pelo menos naquela região dos Estados Unidos? Mas assim, um detalhe, nada que... Não é bem detalhe. Mas assim, não prejudica, porque eles tentaram melhorar em relação ao livro, que era mais branco, mas eu acho que ainda podia ter sido um pouquinho mais, né? Pode assim, né? Segunda temporada vem aí, acho que eles ainda podem trabalhar nesse assunto. Outra coisa que eu acho interessante dessa comparação da série e do livro é o fato de que a esposa do comandante, a Serena, na série ela é jovem, ela tem mais ou menos a mesma idade da Alfred. Enquanto que no livro ela é mais idosa, ela é um pouco mais velha, ela tem artrite, ela anda de bengala. Então, assim, eu achei interessante o fato de eles rejuvenescerem ela na série, porque no livro ela fica com um aspecto muito de bruxa má. E assim, a gente sabe que ela vai ser malvada com a Alfred, mas fica muito estereotipado a questão, ela é uma bruxa má, porque ela anda curvadinha, ela anda com bengala, ela tem os dedos todos tortinhos. Então, quando você coloca uma pessoa, uma mulher que é assim, super semelhante, tá ali pau a pau com a Alfred, é a mesma coisa. Elas têm a mesma idade, elas têm mais ou menos o mesmo tipo físico, mais ou menos, né? A Serena é bem mais bonita, a atriz que faz a Serena. Mas elas poderiam, tem até uma matéria que eu vi que falava assim, o interessante disso é que em outra circunstância, elas poderiam muito bem ser amigas, né? Em outras circunstâncias, sim. Se não tivesse havido esse golpe, se não tivesse sido instaurada essa sociedade horrorosa, elas podiam muito bem ser amigas. Olha só o que essa sociedade fez. Então, o drama acaba sendo mais intenso, acaba tocando mais a nossa sensibilidade do que a velha caracterizada ali como uma bruxa má. Outra coisa é que tem uma personagem que no livro ela simplesmente desaparece num determinado momento e a Alfred diz, eu nunca mais a vi. Ponto. Acabou ali. Enquanto que na série a gente vê o desenvolvimento da história dela. O que eu não vou falar porque senão vai ser spoiler e tal. E é mais legal se vocês acompanharem o que está acontecendo. E abre muito espaço também na série para a segunda temporada. O detalhe, que eu não sei se vocês sabem, mas o livro acaba na primeira temporada. Acaba daquele jeito, acaba... eu ainda não terminei o livro, mas quando eu terminei a série, eu corri pro final do livro para saber se tinha uma continuação, porque eu estava desesperada e eu falei, eu não vou aguentar sair a próxima temporada para saber o que acontece. E aí a surpresa foi, o livro acaba exatamente naquele mesmo ponto. O que faz com que a segunda temporada seja uma coisa completamente nova, completamente inventada da cabeça dos produtores da série. O interessante é, a Margaret Atwood, que é a autora do livro, ela é viva, então há a possibilidade de interferência ali, de ela fazer uma consultoria para a coisa não sair dos conformes, sair do trilho. Mas é uma coisa
completamente nova que eles vão criar a partir de agora. Não acho que vai ser uma coisa ruim, eu acho que vai ser um negócio excelente que vai surgir também, porque a série em si foi uma adaptação muito boa. Então eu tô bem otimista em relação à segunda temporada, mesmo sendo uma coisa que vai surgir do nada, né? Que não vai ser mais baseada no livro. E assim, coisa baseada em livro também dá errado, né? Então, né? Tá dando certo, vamos valorizar. Então é isso, pessoal. Eu só queria falar um pouquinho a respeito dessa comparação entre a série e o livro. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem com seus amigos. Assina o canal e marca aquele sininho, porque aí vocês recebem as notificações quando eu publicar alguma coisa. E é isso. Beijinhos, até a próxima.